Longuinho, também conhecido como Longinus, é uma figura envolta em mistério, fé e lendas que atravessam séculos. Segundo tradições cristãs, ele seria o soldado romano que, durante a crucificação de Jesus Cristo, perfurou o lado do Salvador com uma lança para verificar se ele realmente estava morto. Este ato, embora inicialmente parecesse apenas uma ordem militar cumprida com frieza, acabaria transformando profundamente a vida daquele soldado e ecoando por toda a história do cristianismo. Paz e bem. Por favor, inscreva-se no canal caso seja novo. Deixe sempre like e compartilhe. Vamos! A história de Longuinho começa muito antes daquele dia fatídico no Calvário. Como muitos outros jovens de sua época, ele cresceu sob o domínio do Império Romano, um tempo marcado por disciplina rígida, obediência cega e uma cultura em que a força e a autoridade eram valores supremos. Desde cedo, Longuinho aprendeu a lutar, marchar e obedecer sem questionar. A guerra era parte do seu cotidiano, e a compaixão, muitas vezes, parecia distante do coração dos soldados do Império. No entanto, algo em Longuinho parecia diferente. Dizem que ele era um homem de olhar atento e curioso, alguém que, mesmo diante da brutalidade das batalhas, era capaz de sentir empatia pelo sofrimento humano. Quando foi designado para servir sob o comando de Pôncio Pilatos, o governador da província da Judeia, Longuinho não imaginava que estaria prestes a testemunhar um dos episódios mais impactantes da humanidade. Naquela manhã sombria, o Monte Gólgota estava tomado por uma multidão agitada. 3 homens seriam crucificados, e um deles era Jesus de Nazaré. Enquanto os outros soldados cumpriam suas tarefas com indiferença, Longuinho observava atentamente o homem que, mesmo sob dores atrozes, demonstrava uma serenidade incomum. O céu escureceu, trovões ecoaram, e muitos sentiram que algo extraordinário estava acontecendo. Quando Jesus finalmente entregou o seu espírito, Longuinho recebeu a ordem de certificar-se da morte do condenado. Com sua lança, perfurou-lhe o lado, de onde, segundo os evangelhos, jorraram sangue e água. Nesse momento, conta a tradição, Longuinho teria sido atingido por uma gota do sangue de Cristo em seus olhos e imediatamente recobrou a visão, pois sofria de uma enfermidade ocular. Mais do que uma cura física, foi um despertar espiritual. Tomado por uma emoção avassaladora, Longuinho teria reconhecido ali o verdadeiro Filho de Deus. A declaração de Longuinho, exclamada em som alto, foi: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Ecoou entre os presentes como um testemunho vindo do próprio império que condenara Jesus. Aquele soldado romano, que até então era apenas mais um instrumento da máquina opressora, tornou-se o primeiro homem a reconhecer publicamente a divindade de Cristo após sua morte. Sim, Longuinho foi o primeiro homem a reconhecer que Cristo era Filho de Deus, pois, até antes da morte de Cristo, os seus próprios discípulos mantinham a dúvida no fundo dos seus corações sobre a verdadeira identidade de Cristo. Basta ler os evangelhos. A lenda de Longuinho não termina ali. Impactado pelo que testemunhou, ele teria abandonado a vida militar, tornando-se um dos primeiros seguidores de Jesus e, conforme algumas tradições, o primeiro gentil a se converter e a ser recebido no céu. Sua vida tomou um novo rumo. De perseguidor, passou a ser perseguido, agora por sua fé e por seu testemunho. Disse que Longuinho dedicou seus dias a pregar o Evangelho, viajando por terras desconhecidas, enfrentando perigos e levando esperança a quem encontrava pelo caminho. Sua coragem não era mais fruto da disciplina imposta pelo exército, mas de uma paixão ardente por compartilhar o amor e a misericórdia que experimentara
naquele instante diante da cruz. E assim, Longuinho tornou-se um símbolo de transformação, redenção e fé para gerações de cristãos. No decorrer dos séculos, seu nome foi associado a milagres e a devoção popular. Em muitos lugares, especialmente no Brasil, Longuinho é invocado como santo das causas perdidas e, curiosamente, como ajudante na busca por objetos desaparecidos. A tradição diz que, ao pedir sua intercessão, é de costume dar 3 pulinhos como forma de agradecimento. Esse gesto simples, repetido por milhares de pessoas todos os dias, é um lembrete do poder da fé e da confiança na providência divina. A história de Longuinho também nos convida a refletir sobre a possibilidade de mudança em nossas próprias vidas. Ele era um homem comum, com um passado marcado por violência e obediência cega à autoridade. Contudo, ao presenciar um ato de amor absoluto, permitiu-se transformar, encontrando um propósito muito maior do que qualquer glória terrena. Seu exemplo mostra que nunca é tarde para recomeçar, para olhar o mundo com novos olhos e para buscar um sentido mais profundo em nossas ações. Ao longo dos anos, a imagem de Longuinho foi representada em obras de arte, literatura e tradições orais. Em muitos altares, vê-se a figura do soldado com uma lança e, por vezes, com um cálice, símbolo do sangue e da água que brotaram do lado de Cristo. Seu olhar, em vez de frio e duro, transmite agora compaixão e esperança. Ele nos lembra que a verdadeira grandeza não está na força física ou no poder imposto, mas na capacidade de reconhecer o divino no outro e de responder com humildade e fé. Para muitos cristãos, Longuinho é celebrado como o primeiro homem a entrar no céu após a morte de Cristo, uma honra concedida não por seus feitos militares, mas por sua abertura ao mistério do amor de Deus. Sua vida é um convite para todos nós, estar atentos aos sinais que transformam, permitir que o coração seja tocado pela graça, e não temer mudar de direção quando a verdade se revela diante de nossos olhos. Assim, a lenda de Longuinho atravessa os tempos, inspirando homens e mulheres de todas as idades a buscar o céu não como uma recompensa distante, mas como uma realidade que começa agora, nas pequenas escolhas do dia a dia, no gesto de pedir e agradecer, no desejo sincero de ser melhor. Que a história desse soldado romano, que encontrou na dor e no arrependimento o caminho da felicidade eterna, continue a iluminar nossos passos e a renovar nossa esperança. Em cada busca, em cada pedido, em cada pulinho dado em sua devoção, recordamos que todos podemos encontrar o céu se abrirmos o coração para o amor, a compaixão e a fé, assim como fez Longuinho, o soldado romano, que sem saber, tornou-se o primeiro homem a atravessar os portões da eternidade. Paz e bem. Até breve.